Então, muito boa tarde a todos vocês, pessoal aí, as meninas da turma 20/CDD02, a edição do Rio Preto, as cidadezinhas próximas, tá bom? Professor Bruno Steffens novamente aqui no Sebrae de Franca para mais uma aula da semana de vocês. Mais uma semana se passou, tá passando muito rápido, a pandemia tá fazendo a gente passar rápido a vida, né? A gente precisa também que passe logo essa pandemia. Então, se Deus quiser, as coisas vão se acertar aí. Acho que talvez, na minha percepção, novembro, dezembro, já tem uma vacina aí no mercado, tá? Uma vacina aí para dar uma alegria para nós aí. Tudo bem que demora um pouco imunizar todo mundo, mas pelo menos vai ter umas respostas boas. As vacinas em teste aí tá dando certo, tá certo? Muito bem. Mais uma aulinha da semana para vocês. Lembrando sempre o formulário. Terminou a aula aqui, vocês têm formulário para responder. Essa turma que responde, tá? Parabéns, todo mundo responde certinho aí. A gente está com a Aparecida Correia, estamos com a Esmeralde, estamos com a Marcela, com a Valdirene que está fazendo as unhas, com a Cirlena, e a gente está com a Érica do Sebrae, lá do CRA, e a Carla, que é a nossa coordenadora aí de Rio Preto. Tá bom? Meninada, a gente vai falar de um tema hoje um pouco sensível, certo? Um pouco sensível, assim, naquela questão de que vocês têm que estar preparadas para isso. Por quê? Porque pode acontecer. Vai que um dia vocês estão trabalhando lá com um paciente de vocês, aí vocês estão começando a perceber certas alterações físicas, alterações psicológicas nesse paciente relacionado a maus tratos, a violência. E aí, o que vocês têm que fazer? Então essa é a aula de hoje. Eu vou compartilhar aqui a tela de vocês para a gente começar a nossa aulinha. A nossa aula vai dizer a respeito de violência e maus tratos. Deixa eu só acabar de carregar aqui. Aumentar aqui, só um minutinho. Opa. Vou só colocar aqui porque tá dando... Pronto. Dá um joia para mim que vocês estão vendo aí a parte da aula. Beleza, tá? Capítulo 14. Espera um pouquinho que minha câmera travou aqui. A internet está horrível. Só um minutinho, pessoal. Pronto, agora vocês estão me vendo. Estão vendo aí? Beleza. Capítulo 14 do livro de vocês vai falar sobre violência e maus tratos, tá? Pode ser que um dia vocês vão trabalhar com uma criança, com um adulto, até mesmo com um idoso que esteja sofrendo violência, maus tratos perante aqueles familiares, aqueles responsáveis. Pode ser que aconteça. Ou vocês vão trabalhar num asilo, num lar de idoso, por exemplo, e lá os próprios enfermeiros, se bobear até alguns cuidadores, estão causando violência, estão causando maus tratos para aquele paciente. E aí, o que vocês têm que fazer? Como que vocês têm que lidar com isso? Tá legal? Então fica essa aula de conselho. O que vocês têm que fazer, o que vocês não podem fazer, tá bom? Porque pode acontecer. Então o curso até isso oferece para vocês essa consciência, essa realidade que pode estar presente aí em muitos lares e muitas famílias. Tá legal? Então vamos lá. Recapitulando a aula passada, quando a gente falou de memória, né? Vocês estão lembrados da memória, atenção, aquela questão de quando procurar ajuda. Não vou falar muito aqui porque está no capítulo 12 do livro. Capítulo 13 é a prova, então eu pulei o capítulo 13, direto para o 14. Hoje a gente vai falar dos tipos de violência. O que significa violência, o que significa maus tratos e os tipos de violência que podem acontecer. Também vamos falar do papel do cuidador perante essa situação. E a denúncia. Como denunciar? Eu devo ou não devo denunciar, professor? É o que vocês vão aprender hoje. Tá legal? Então fica a dica para vocês aí. E se vocês também conhecerem, né, vocês não estão nem cuidando, mas conhece lá um vizinho, um amigo, que está passando por esse tipo de situação, fica a dica. O que vocês podem fazer também para colaborar para o bem-estar dessa vítima. Tá legal? Meninada, a primeira coisa, vocês têm que entender o que significa violência. Tá? Eu coloquei grifado aí, ó, nessa frase. A violência é um ato intencional, ou seja, a pessoa que está causando a violência, ela faz porque ela quer. Ela faz na intenção, ela faz de propósito aquilo. Tá? Então, é um ato intencional de força física extrema.
Pode ser de força física extrema, quando eu vou bater em alguém, ou uma intimidação moral. Por exemplo, uma ameaça. Uma ameaça é uma intimidação. E isso é caracterizado violência. No Código Penal está lá como violência as ameaças que a pessoa pode sofrer. E isso vai causar o quê? Claro, dor, sofrimento, preocupação, vai colocar o estado de saúde da pessoa em risco. Pode ser a saúde física, pode ser a saúde mental, psicológica. Tá legal? Então, nesse caso, isso é ruim para a pessoa. Óbvio. Quem aí gosta de sofrer violência? Ninguém. Ninguém quer ser violentado, violentada. Isso vai causar o quê? Um sofrimento muito grande. Porque imagina um idoso, já tem aquele problema que vocês viram na aula passada de estar envelhecendo, perdendo lá aquela vontade de viver, perdendo aquele interesse, porque não pode mais fazer aquilo que gostava e ainda por cima sofre violência. Ou uma criança que está sofrendo abuso dos pais. E aí? Tá? Então vocês vão entender isso na questão da violência, certo? E maus tratos? Maus tratos são atitudes simples que, se a gente for perceber, nós mesmos podemos estar causando maus tratos em alguém, sem a gente perceber. Tá? Então, assim, são atitudes básicas, simples, por vezes até complexas, em que eu vou causar em alguém que esteja sob a minha responsabilidade. Então, geralmente, os cuidadores que têm a responsabilidade de cuidar da pessoa, eles podem estar causando maus tratos lá no lar, lá no hospital, lá na residência. Tá legal? Então, olha só, alguns exemplos de maus tratos para vocês. A gente tem um beliscão. Tem muitos pais que beliscam os filhos como forma de castigo. Isso é um maltrato, é considerado maus tratos. Vocês podem ver que tem até lei a respeito de que o pai não pode bater no filho, que isso pode dar até multa, prisão. Aí tem gente que fala assim, professor, mas é a minha forma de ensinar. Tá, a gente não vai aqui discutir o que a sociedade acha. O pai acha o que é melhor para o filho, desde que não agrida lá o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas lá tá, que maus tratos, um beliscão, é uma atitude agressiva. Isso pode resultar em penas. Tá legal? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente fala isso. Um empurrão. Quantas pessoas não empurram umas às outras? Na escola mesmo, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, na escola, dentro de casa, um empurrão, às vezes, numa discussão familiar. Isso é um maltrato. O que mais? Um xingamento. Tá? Principalmente em campo de futebol. Olha só, um grito. Então, vamos supor que vocês estão cuidando de uma criança que é arteira. Ou um idoso que não colabora. Vocês podem um dia perder a paciência, aquele momento, dar um grito. Não, não é assim, presta atenção. Isso é maltrato. Tá? Isso pode causar uma dor muito grande na pessoa. Não falo dor física, mas uma dor psicológica. Tá certo? O que mais? Um gesto inadequado, mostrar um dedo para uma pessoa. Sabe quando mostra o braço e vai se ferrar, tal, aquela coisa. Isso é um gesto inadequado. Isso também é considerado maus tratos no Brasil. Um insulto. Então falar, né, por exemplo, uma piadinha, uma humilhação. Tudo isso, tá vendo como é que são detalhes? Coisas que a gente tem no nosso dia a dia, que talvez a gente nem está percebendo. Mas isso é considerado maus tratos. E dependendo do caso, em lares, em asilos, em hospitais, em residências, estão acontecendo isso a todo instante. E aí? Tá bom? Então, para vocês entenderem que caso vocês, futuros cuidadores, cuidadoras, for praticar algum tipo de ação igual essas que eu falei, é considerado maus tratos. Tá bom? Então, isso pode prejudicar vocês. Vamos falar aqui dos tipos de violência que existem perante uma pessoa. Quais são os tipos? Muita gente acha que é somente a violência física e a violência psicológica. Mas não, não é só essas. São estas aqui. Estas 8 palavrinhas que vocês estão vendo. Esses 8 tipos de violência. E eu vou explicar uma por uma detalhadamente para vocês. Então nós temos a violência física, a violência psicológica, temos a violência financeira, a violência sexual, a medicamentosa, a violência moral. Nós temos também o abandono e temos a negligência. Isso aqui, gente, é importante vocês aprenderem. Por quê? Porque isso aqui pode cair num concurso público. Se um dia vocês forem fazer um concurso, sei lá, para algum cargo na área da saúde, pode ser que caia isso, porque cai muita lei. Cai muitas questões de lei, entender o que é abandono e negligência. Tem uma grande diferença aí. Tá bom? Então, para vocês entenderem certinho, cada um desses eu vou passar agora. No livro de vocês consta tudo isso. Então, vocês vão ver lá no livro. Eu coloquei de uma forma mais didática para vocês entenderem melhor.
tá? Vamos começar com uma das principais, né, um dos principais tipos de violência que mais acometem a população, que é a violência física. Aqui eu puxo aquela ideia das mulheres que são agredidas pelos maridos. Tem até uma lei para isso, a Lei Maria da Penha. Então a namorada, a mulher, a ex-esposa, elas têm perante a Lei Maria da Penha, uma proteção, que geralmente não dá nada, né? Porque fala lá, o ex-marido, o namorado tem que ficar 100 metros de distância, mas acaba não acontecendo isso. Mas a violência física, olha o que é a violência física. É usar de força física para agredir, para machucar alguém. Então é quando eu quero deixar uma marca física em alguém. Eu vou bater, eu posso causar um corte, eu posso causar um hematoma, eu posso tirar sangue. Então isso é usar de força física, intencional. Eu quero agredir. Tá? Então isso é considerado violência física, é crime. Isso aqui dá cadeia, obviamente. Tá? Mas as pessoas ultimamente costumam usar disso para intimidar a mulher. Não vou falar que é só a mulher, não. Tem muito homem que apanha da mulher também, viu? Então, nesse caso aí, também é um tipo de violência. Tá legal? Então, a violência física. Depois nós temos a violência psicológica, que, no meu ver, na minha opinião, professor Bruno, é pior do que a física. Sabe por quê? Porque a física, você vai lá e se cura. A psicológica, ela fica pro resto da vida. Então, presta atenção. Proferir insultos e gritos. Imagina vocês, cuidadores, estão num lugar, num lar, no hospital, em que a enfermeira, ou o próprio cuidador, ou um membro da família, sempre insulta aquela criança, aquele idoso, sempre grita, sempre ameaça, sempre humilha. Gente, isso vai causar um trauma psicológico enorme nesse paciente. Então tem que ter total cautela perante isso. Porque a pessoa vai começar a ficar com medo, vai ficar insegura. Daqui a pouquinho eu vou falar quais são os sintomas, tá? Que a pessoa que sofre violência vai ter. Agora, olha que coisa mais interessante e importante que eu coloquei aqui. Manter em cárcere como deixar em local escuro, por exemplo. Tem pais que, por castigo, deixam os filhos num quarto escuro meia hora, por exemplo, achando que é uma forma de educar. Gente, isso não está educando. Isso está traumatizando uma criança. Porque a criança tem medo do escuro. Ela vai imaginar que ele tem bicho-papão, aquelas coisas. Tá? Então, isso também é uma violência psicológica. Deixar de castigo num lugar escuro, não deixar de dar comida. Tem gente que deixa de dar comida. Tá? Uma necessidade fisiológica do ser humano. Então, isso é um trauma psicológico. Isso é uma violência psicológica. Tem que ficar atento. Tem muitas casas que fazem isso. Tá? Então, vocês entenderem que isso pode causar sérios danos ao paciente. Depois nós temos uma que vocês talvez conheçam, mas não sabiam que isso é uma violência, que é a violência financeira. Olha só, apropriar-se de bens, propriedades, aposentadoria ou pensão, sem a autorização do indivíduo. Quantas famílias hoje, por exemplo, tem lá o vô, a avó que é bom de grana, tá esperando o velho morrer, né? Para catar a aposentadoria, para catar lá a pensão, para catar lá a casa, a propriedade. Tem gente que está esperando isso. Se bobear, até manda matar. Tá? Então, isso é uma violência. A família não está nem aí para aquela pessoa. Quer saber do dinheiro. Então, tem gente que se apropria de bem, apropria de aposentadoria. Olha as pensões aí. Quantas pensões no INSS, que é de direito do idoso, e o filho está pegando para gastar, o neto está pegando para gastar, sem a autorização lá do idoso. Isso é uma violência. Isso é crime, isso é cadeia. Tá? Então também é um tipo. Vocês podem um dia trabalhar numa casa do pessoal bem de grana. Então, e aí? Quem será que está de olho? Né? Sim, claro que não vai ser toda a casa. Mas quem será que pode, né, causar riscos aí? Tem isso. Bom, essa aqui, pela própria imagem, já dá para dizer qual é. E é uma das mais, das mais horríveis que existe, que é a violência sexual. Aqui eu não preciso nem dizer muito, né? Então, abuso de caráter sexual. Um estupro, por exemplo. Sem consentimento de um lado. Então, por exemplo, né, dois lados consentindo, tudo bem. Agora, sem consentimento, eu fazer a força, eu obrigar alguém a fazer um ato sexual. Pode ser uma ação física violenta, no caso estupro. Pode ser um gesto ou palavra. Sabe esse... Oi, gatinha. Oi, delícia. Que as meninas escutam na rua?
Isso é uma violência sexual, tá? É porque as mulheres não vão denunciar, mas isso também é crime. Então, ser ali, não vou falar cantada, mas provocada, né? Falar besteira, alguém falar besteira, por exemplo, internet, mandar nude, né? Hoje tá na moda mandar nude, eu vou mandar um nude aqui. Né? Isso pode ser uma violência sexual, gente. Tem que ter o consentimento e não tem. E aí? Isso pode ser perigoso. Então, a violência sexual, crianças abusadas pelos pais. Tem. A gente sabe. Não precisa aqui espantar, não. A gente sabe que isso existe. Tá bom? Então, isso é um tipo de violência. Existe a violência medicamentosa. O que é isso, professor? É bater com alguém com frasco de medicamento? Não. A violência medicamentosa é aquela assim, ó, em que quem está cuidando ou quem é responsável está administrando medicamentos de forma indevida, aumentando ou diminuindo a dosagem, ou até mesmo deixando de medicar. Aí, vamos fazer uma analogia aqui junto com a violência financeira. Eu tenho meu avô, que ele é rico. Eu quero me apropriar-se da fazenda que ele tem. Aí, eu estou esperando só ele, ó, pum, ir para o céu para pegar essa fazenda para mim. E ele precisa tomar medicamento. Aí, eu não dou o medicamento. Para quê? Para ele ir embora mais rápido. Tá? Ou senão, eu estou cuidando da Dona Maria, que a Dona Maria fala que ninguém aguenta. E aí, o que vai acontecer? Eu vou dopar ela para ela ficar o dia inteiro dormindo. Isso é uma violência. Isso é não cumprir com a dosagem correta do medicamento. Simplesmente para deixar quieto. Tem cuidadores que trabalham em casa, né, em casa, em lares. Eu não sei, mas assim, não é uma questão de se duvidar. Que chega para trabalhar e já dá medicamento para dormir. Aí o idoso lá dorme o dia inteiro. E o cuidador está lá ganhando dinheiro vendo televisão. Né? Pode ser. Isso é um tipo de violência. Então, aquele paciente mais, né, dopado ali, o que será que está acontecendo com ele? Pode ser um tipo de violência medicamentosa. Temos a violência moral. Essa violência aqui eu já senti na pele. Eu, professor Bruno, já sofri bullying na escola. Isso que vocês estão vendo aí é bullying. Já ouviram falar do bullying? Quando a gente fala os amiguinhos, mas amiguinhos escambau, né? Aqui são pessoas que querem prejudicar mesmo. Que eles chegam e usam de palavras, ações que vai desrespeitar a dignidade, o caráter, a identidade do indivíduo. Eu era muito quieto na escola, né? Sempre fui aquele menino mais quietinho e tal, e eu fui estudar em periferia. E aí os meninos da época lá viram isso, viam essa fragilidade minha e começaram a me zoar. Isso eu fui deixando. Eu tinha medo de brigar, eu tinha medo de brigar mesmo, né? Fisicamente. E eu sofria bullying. Hoje, graças a Deus, passei por isso. Hoje quem fez isso comigo já é até amigo meu, colega meu, né? Porque a gente cresce, a gente amadurece. Mas isso é um tipo de violência, violência moral, ela é muito séria. Então, às vezes, uma criança que vocês estão cuidando está sofrendo isso na escola. E aí? Então, isso é grave. Isso prejudica muito a dignidade, o caráter da pessoa. Tá? Vamos pegar o penúltimo aqui. O abandono. Essa imagem aqui é clássica. Sebastiana, vem me visitar. Olha essa senhorinha jogada no asilo. Vocês estão vendo que lá atrás dela tem uma cama que tem outra pessoa deitada, né? Então aqui é o seguinte, é quando familiares jogam os idosos no asilo e esquece. A ausência familiar ou responsável. Não tem responsável, não tem família. Em que ocasiona o quê? A falta de proteção desse indivíduo. Esse indivíduo foi abandonado. Ele não tem mais proteção de ninguém, a não ser de quem está cuidando ali no lar. Tem muito caso disso. Quem é Sebastiana? Pode ser a filha dessa senhora, pode ser a irmã dessa senhora, que abandonou. A gente vê muito isso no Natal. Sabe essas cartinhas que vão para o asilo, aí as pessoas pedem coisas simples? Ah, eu quero ganhar um radinho de pilha, eu quero ganhar um brinquedo. Tem gente que quer ganhar uma visita, que não tem visita há anos, ninguém vai ver. E aí? Isso é abandono. Isso aqui, gente, é crime. Isso aqui dá dó. Pode ser que vocês vão cuidar de gente abandonadas. E aí? Como é que vocês têm que dar esse carinho, essa atenção necessária? Tá? A Valdirene está falando aqui assim, ó, minha filha sofreu bullying na escola e tive que mudar ela de escola, porque ela era gorda. Tá? Isso é bullying. Tem gente que muda de escola, tá? Tem gente que até para de estudar. Tem tudo isso daí mesmo. Então aqui para vocês verem o abandono. Tá? Por fim, o que a gente, nós, eu, professor, vocês aí, todo mundo causa. O que vocês estão vendo aí? Um mendigo. Tá? Tem um mendigo ali jogado na rua. Isso aqui é a negligência. E não vão achar que é só o governo, tá, que vai causar negligência, não.
Nós, seres humanos, também negligenciamos todos os dias na nossa vida as pessoas. Por quê? Olha a diferença da negligência com o abandono. A negligência é recusar, é omitir os cuidados de atenção e saúde a uma pessoa. Esse mendigo deve estar passando frio na rua. E eu vou lá dar um cobertor para ele. Eu vou dar um prato de sopa para ele. Ou eu vou olhar para ele e falar assim, não, ele está pegando dinheiro para beber. E aí? Nós negligenciamos quase todos os dias, a gente não está percebendo. Mas essa pessoa precisa de cuidado, ela precisa de atenção à saúde. E a gente joga a culpa lá no governo, lá nos prefeitos, presidentes, governadores. Não, cadê o nosso papel? Então essas ações que tem de levar sopa, levar cobertor, ainda mais agora no inverno, isso é lindo de se fazer. Quem puder fazer parte, faça. Eu ainda não faço, mas eu quero fazer. Então, para o quê? Para não haver negligência, para levar os cuidados de atenção à saúde para uma pessoa. Isso aqui é papel nosso, da sociedade. Eles fazem parte da sociedade, assim como nós. Então, é papel nosso sim. Tá? Isso é negligência. É o que mais acontece no mundo hoje. Tá bom? Uma coisa importante aqui, meninada, que eu quero que vocês entendam. Olha só. Quanto mais próxima é a relação do indivíduo com o agressor, mais é difícil romper esse ciclo de violência. Vamos dar um exemplo. Marido e mulher. Olha como é que é junto esse ciclo, não é junto essa relação? Por que muitas mulheres hoje não saem de casa? Por medo. Medo de denunciar, medo de, às vezes o rapaz ir atrás. Então elas preferem ali serem abusadas, serem violentadas, sofrerem maus tratos, do que sair de casa, porque às vezes não tem nem para onde ir. Um filho que cuida do pai lá, idoso, esse filho usa droga, por exemplo. Ele pode dar certo trabalho, ele pode agredir o pai, ele pode querer dinheiro do pai para comprar droga, não sei, estou dando uma ideia aqui. É um vínculo próximo. Quanto mais próximo, é mais difícil tirar esse ciclo de violência. Tá? Então aí eu acho que vocês têm que vir com apoio, vir com conversa, toda essa questão. E o paciente? E quem está sofrendo os maus tratos? E quem está sofrendo aí a violência? Bom, são os mais prejudicados. Eles vão sentir medo do agressor. Além disso, vai sentir medo das pessoas. Então o agressor, essa pessoa começa a sentir medo dele, do agressor. E aí começa a sentir medo das outras pessoas também. Existe um filme, tá? Que é um filme muito forte. Quem aí tiver assim, coragem de assistir, chama Doce Vingança. Tem 1, 2 e 3. Tá? Esse filme ele é forte pra caramba, porque ele retrata o estupro. E são cenas violentas, tá? Assim, quase reais. Então, assim, a pessoa, a mulher que sofreu estupro e tal, ela tem medo dos agressores e principalmente das outras pessoas. Começa a ter medo de todo mundo. Tá? Só que o filme, ela vinga dessas pessoas. Só que nesse caso ela tem medo. Ela tem medo até do padre que quer ajudar. Então, nesse caso, a pessoa começa a sentir medo. Então aí vai entrar o quê? O cuidador começa a perceber isso. Opa, peraí, mas tá com medo de mim. O que está acontecendo? Não estava com medo, agora está começando a ter medo. A pessoa se sente culpada pela situação, porque ela vai achar que ela que é a culpada porque tem um agressor. Se sente inútil, impotente, então perde a vontade de fazer as coisas, não faz mais aquilo que gostava. Aqui vem aquele olhar clínico que eu sempre falo para vocês. Pessoal, o cuidador tem que ter aquele olhar, tem que ter aquela malícia de perceber o que está acontecendo com o paciente. O paciente estava normal, daqui a pouco começa a se sentir inútil, começa a sentir medo, está se sentindo culpado, olha só, a saúde mental está abalada, tá? A qualidade de vida está prejudicada. Essa vítima não está mais saindo, não está mais fazendo o que gosta. Se isola. O que pode estar acontecendo quando eu vou embora dessa casa? E aí? Será que alguma coisa está acontecendo ali dentro? Tá? Então o paciente ele vai mostrar sinais. Ele vai mostrar que ele não está bem. É onde que vem aquela percepção de vocês. E aí vem o papel de vocês. Qual que é o papel do cuidador aqui? O papel do cuidador é o seguinte. Primeiro, vocês devem identificar os tipos de violência. Violência física, vai aparecer hematoma no corpo. Começou a cuidar da Dona Maria. A Dona Maria está começando a apresentar olho roxo, apresentar hematoma no braço, está com dor, sei lá, no membro. Opa, o que está acontecendo? Tá? Aí eu já percebo o seguinte, Dona Maria é boa de dinheiro? Será que não tem uma violência financeira aí? Ou será que assim, eu estou sentindo ela muito sonolenta? Os medicamentos não estão fazendo efeito? Será que não é uma violência medicamentosa?
E aí? Dona Maria está com muito medo de conversar, muito medo das pessoas. Será que é uma violência psicológica, uma violência moral? Tá? Identificar os tipos de violência. Depois, o cuidador, ele tem que buscar o diálogo com os envolvidos. Aqui, gente, é o seguinte, eu não estou pedindo para vocês fazerem isso. Isso aqui são dicas. Se vocês quiserem fazer, tudo bem. Estou sendo imparcial aqui. Mas, por exemplo, eu cuido da Dona Maria que tem os filhos que dão trabalho. Eu vou tentar conversar com os filhos, se eu achar por bem de conversar com eles. Vocês acharem por bem de conversar com eles. Chegar nos filhos e falar, olha, o que está acontecendo? A Dona Maria está estranha, ela está apresentando sinais aí de violência, ela não está mais legal, alguma coisa está acontecendo aqui, eu posso ajudar com alguma coisa. Então vocês também têm o diálogo com a família. Se tiver medo, tudo bem, não precisa falar nada. Vai lá, faz o serviço e pronto. Só que daqui a pouquinho eu vou falar uma coisa aqui que pode acontecer com vocês, cuidadores, tá? Se desculpem em caso de impaciência. Lembra que eu falei do grito? Então eu gritei com uma criança, gritei com um idoso. Se desculpe com ele, com ela. Naquele momento, realmente, às vezes o sangue sobe e a gente fica nervoso. Mas se desculpe, tá? Porque essa pessoa, essa criança, esse idoso pode ficar com esse trauma desse grito. Pode ficar com medo de conversar com vocês. Pode ficar com medo de ter vocês por perto. Então, cuidado, se desculpem sempre. Tá legal? Porque acontece. E aí? E aí que vocês vão lá se desculpar, tá? Saber ouvir e ter controle emocional. Vocês sabem o que é isso aqui? Olha bem para mim. Imagina que vocês vão trabalhar numa casa que tem uma criança lá de 5 anos de idade, vocês estão cuidando, e que essa criança começa a falar para vocês que sofre abuso sexual do pai. E aí? Como é que vocês vão se portar? Como é que vocês vão ter esse controle emocional? Vocês vão se desesperar ali na hora? Chamar a polícia na hora? Chorar na frente da criança ali na hora? Vocês têm que ter um controle emocional muito grande. Tá? O cuidador tem que ter. Porque ele vai estar presente no lar de outra pessoa. Uma outra realidade. Pode ser que aquela criança ou aquele idoso, aquela idosa esteja sofrendo abuso. Então, saber ouvir. Ser aquele amigo também, saber ouvir. Às vezes esse idoso não conversa com a família, quer conversar só com o cuidador. Tá? A criança também. Aí solta isso. Ai, papai abusa de mim. Papai vai pro banheiro comigo, não sei. E aí? Como é que vai ter esse controle emocional? Tá? Vocês têm que ter cuidado com isso. E tem muitas pessoas que se abalam. Aqui é mais ou menos esse é um psicólogo. O psicólogo escuta. Eu sei porque a minha noiva é psicóloga. Ela escuta cada relato e ela tem que se sentir ali, ó, profissional. A vontade de chamar a polícia é enorme de caso lá que ela tem. Só que ela não pode, tem que ser profissional. E aí? Tá? Agora presta atenção no que eu vou colocar aqui. Denunciar. Eu não estou falando para vocês, denunciem. Eu só estou falando o seguinte, o correto é denunciar, mas cabe a vocês quererem ou não. Sabe por quê? Olha o que está escrito aí. O cuidador pode ser punido por negligência. Lembra a negligência que eu falei lá do mendigo? Então eu me recuso a ajudar. Eu estou num lar em que eu estou vendo maus tratos, eu estou vendo violência e eu fico quieto, eu faço parte desse meio. Se acontecer uma denúncia ou a polícia chegar ali, eu faço parte desse ambiente. Eu estou negligenciando a ajuda. Eu sei do que está acontecendo e eu fico quieto. Então eu também posso responder por isso. Vocês podem responder por isso. Tá? Então cuidado. Olha aqui, ó. A gente já viu isso, a gente estudou isso. No nosso país a gente tem leis. Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem as leis lá, vocês estudaram isso comigo. No livro de vocês está constando tudo isso. Caso seja comprovada uma agressão, o agressor pode ser multado ou até detido. E o cuidador vai junto. Porque o cuidador está naquele meio, sabe o que está acontecendo e não quer denunciar. Então eu estou omitindo. Então eu estou negligenciando. Quem está sofrendo é o meu paciente. Então aqui, mais uma vez, eu não estou falando para vocês, denunciem. Eu só estou falando para vocês que cabe a vocês decidirem. Tá? Para não chegar, o professor falou que tem que denunciar. Não. Se vocês quiserem, tudo bem. Se vocês quiserem, não, eu prefiro fazer o meu serviço e a família que se vire também. Então faz. Tá? Então fica a dica para vocês aqui. Professor, como é que denuncia? Vários locais para denunciar. Vários. Olha aí. Tem o Disque Direitos Humanos.
que é o 100. Tem o SOS idoso, 0800 084 1021. A gente tem a Polícia Militar, 190, tá? Caso de agressão aí, física, tudo. O 181, que é o disco de denúncia. Tem o Conselho Tutelar, cada cidade tem seu número. Então, uma criança, um adolescente está sofrendo abuso e tal, o Conselho Tutelar, vocês viram isso. Se for dentro de uma casa que os pais estão abusando lá, violentando, o Conselho Tutelar toma essa criança, toma esse adolescente. É lei, tá? Então, tira da guarda dos pais. Vocês sabem disso. Então, fica a dica. Eu até coloquei, hashtag fica a dica. Não estou incentivando vocês a... não estou mandando vocês a denunciar, mas fica a cargo de vocês. Certo, meninada? Beleza? Entenderam um pouquinho de violência, maus tratos? Vocês podem um dia trabalhar com isso. Podem um dia perceber que está acontecendo isso. E como vocês vão se portar. Tá legal? O que a gente viu hoje? Tipos de violência, papel do cuidador e a denúncia. Semana que vem, a gente vai ter uma aula técnica. O que significa uma aula técnica, professor? É uma aula em que o conteúdo que eu for passar, vocês têm que aprender, porque vocês vão fazer isso no mercado de trabalho. Vocês vão praticar o que eu for ensinar quando vocês forem trabalhar. Que vai ser a importância da rotina. Como que vocês vão elaborar uma rotina de cuidados para o paciente? Então, é uma aula técnica. Vocês vão aprender a elaborar uma rotina e quando vocês forem trabalhar, fazer essa rotina todo dia. Então, não percam a aula da semana que vem. Beleza? Beleza. Vou tirar aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Ficou com dúvida da aula? O microfone de vocês está ligado. E a vergonha dele? É vergonha, né, Sirlena? Vergonha. A respeito da denúncia aí sobre a ciência tutelar, eu já passei por essa situação. Eu não sei se eu já avisei que eu tenho um filho especial. Sim. E no começo que eu terminei o meu relacionamento com o meu ex-marido, ele não aceitou e me inventou um monte de coisa e me denunciou até para o Conselho Tutelar. Até que chegou um dia que a bendita da conselheira apareceu na minha casa e falou que meu filho estava sob maus tratos, que eu ia perder ele. Aí eu peguei, graças a Deus nesse dia eu tinha ido no médico, eu tinha ido no mercado, tinha feito um monte de coisa nesse dia, e eu peguei ainda, coloquei ele no colchão, levei ela lá no quarto, tirei a roupa dele, deixei ele peladinho e falei para ela, a senhora tá vendo alguma marca aqui? A senhora tá vendo alguma assadura aqui? Aí eu mostrei para ela todos os documentos que eu levo ele para os médicos, todos os papéis, eu coloquei na mesa. Ela pegou e falou, mas tem três denúncias aqui que você maltrata o seu filho, que você xinga, que você... Falei, gente, não, onde que eu faço isso? Nem em casa eu paro direito. É complicado. Tem que ter muito cuidado com essas coisas. Tem. É muito difícil. É complicado porque, assim, a questão da criança ainda, o Conselho Tutelar vai atrás para saber. Entendeu? Sim, mas tem muitos, como igual você falou, o caso do seu ex-marido, seu ex-parceiro aí, tem muita gente que quer prejudicar e fala, tá batendo na criança. O Conselho Tutelar vai, não vê, não prova nada, não tem provas de que tem abuso, de que tem violência. Entendeu? Aí o próprio conselho percebe, isso aqui é coisa do pai que está querendo prejudicar. Né? Mas até hoje ainda tá... Eu tenho que levar, entendeu? Eu tenho que levar a criança para ele ver. Tá certo. Mas alguma dúvida, pessoal? Valdirene, fez a unha, Valdirene? Cadê a unha? Mostra para nós a unha bonitinha aí. Fez. Tá lá, gracinha, tá? Eu não tô vendo, mas eu fiz. Tá bom, lá, tá bonito. É o seguinte, a aula de hoje, você relatou um pouco do meu passado. Certo. Violência. Valdirene, seu áudio aí, peraí, liguei de novo aqui, ó. Aqui. Pronto, agora pode falar. Me batia. Eu tive que levar minha filha com acompanhamento psicológico, porque ela via aquilo, né? Também tive trabalhando com a dona Maria
onde o filho se apossava da proteção dela e batia nela. Denunciei para o irmão e ele, o filho que dava da mãe, me mandou embora, entendeu? E esse tipo de coisas assim. Mas, graças a Deus, eu superei e hoje ele está num lugar onde ele merece estar, na cadeia. Olha. Mas não fui eu que coloquei, a outra mulher que ele conviveu. Entendi. 19 anos passou isso. A minha filha sofreu bullying durante quase um ano na escola. Era Free Willy, Orca, tudo quanto tipo de coisa. E eu de racismo, porque eu sou preta, minha professora que não me aceitou. Olha aí, a professora, gente. Nossa, isso é um crime. E eu era também negra, né? Nossa, Minha olha aí. mãe pegou e fez boletim de ocorrência, fez um monte de barulho lá e eu fiquei com medo de ir para a escola. Eu tinha 6 anos na época. Olha Eu aí. falei, não vou para a escola, nessa escola não vou. Minha mãe me bateu ainda, Olha aí. até que ela me trocou de escola. Aí sim que eu pude ir, mas ai, Deus me livre, é horrível. Passa até hoje, né? Hoje em dia, que não Meninada, vai acabar o Zoom aqui, ó. Responda o formulário para mim. E se tiver mais alguma dúvida, manda no grupo, por favor, tá? Semana que vem mais uma aulinha, hein? Quero ver vocês aqui de novo, tá bom? Obrigada. Um abraço. Obrigada.